Opa, fala aí, meu nome é Joto. E bem, você achou mesmo que você ia terminar esse ano com a sanidade mental intacta? Nananinha não, porque eu tô aqui pra te dar dose diária de desgraças da semana. Eu tenho uma pergunta pra você que me assiste. Você se lembra ou conhece Sonic.exe? Provavelmente sim e provavelmente não, até porque existe muita gente velha por aí que lá pra época de ouro das creepypastas, entre 2012 e 2016, ainda não acompanhava essas modinhas. Mas se tu não conhece, eu vou dar uma resumida bem grande. Sonic.exe é uma creepypasta criada há muitos anos atrás, que conta a história de um garoto chamado Tom, que recebe um CD amaldiçoado de Sonic, acontece umas capirotagens, blá blá blá, os clichês clássicos de creepypasta daquela época. Então, se você conhece a creepypasta, você viveu a época de ouro das creepypastas. Porém, você conhece o criador de Sonic.exe? Provavelmente não, porque esse cara não é relevante em nada. Mas o criador de Sonic.exe, e o foco desse vídeo aqui é JC de Raina. A pronúncia certa em inglês seria JC de Raina, porém em português ficaria JC de Hiena. Então eu vou chamar ele de JC de Raina, porque eu nem acerto nem erro. Bem, JC de Raina é o criador de Sonic.exe. Quando eu digo que ele criou Sonic.exe, foi ele que escreveu a história original de Sonic.exe. Porque por incrível que pareça, Sonic.exe não começou com aquele jogo que fez muito sucesso. Não. A creepypasta começou toda com uma história escrita, muito mal escrita, diga-se de passagem. O motivo do porquê eu digo que era muito mal escrita é porque o JC de Raina não sabe escrever história. Ele ficava botando muito clichê nas histórias, reforçando o tempo inteiro que tinha gore realista, e o protagonista ficava muito sentido com pixels no computador. Literalmente, pixels no computador era o suficiente para o moleque começar a fazer um drama enorme dentro da história. Sem falar da cena da pelúcia, que é bem escrotinha, né? Mas esses são basicamente os pontos básicos do porquê Sonic.exe é uma história mal escrita. Personagens desnecessariamente dramáticos, nem um pouco cativantes ou sequer marcantes para a história. Porém, tem uma coisa que o JC de Raina acertou: o design do Sonic.exe, que fez muito sucesso. Com o sucesso da creepypasta, surgiu o famoso game de Sonic.exe, que realmente fez a história fazer muito sucesso. Inclusive hoje em dia Sonic.exe tem vários mods no Friday Night Funkin', muitos outros jogos, vários remasters. Porém, a história fez sucesso, não o JC. E é aí que entra o problema. O motivo do porquê eu falo isso é porque depois que a história fez sucesso, o JC de Raina, ou JC de Hiena, ficou com o ego inflado. Ele não aceitava receber crítica, ele não aceitava que a galera falasse nem que seja um pouquinho mal da história dele. E o principal, ele se achava muito, ele achava que ele era o bambambam. Sendo que, como eu falei, o Sonic.exe fez sucesso, o JC não. E outra, o que fez a história realmente alavancar na fama nem foi a história do JC de fato. Foi o jogo do Mr. Crimson que ele fez em cima da história do JC. Sem falar também que Sonic.exe nem é uma história original. Exatamente, não é uma história original, por incrível que pareça. Sonic.exe é uma cópia. É uma cópia de uma outra creepypasta mais antiga chamada El Pendrive Azul. Essa creepypasta segue quase o mesmo rumo da história de Sonic.exe. E ela tem inclusive o bom e velho Sonic chorando sangue. E não só isso, eu descobri que o nome de El Pendrive Azul, antes de ser El Pendrive Azul, era para ser Sonic the Hedgehog.
Ou seja, o JC só roubou na cara dura o projeto do cara, mas o JC fez mais sucesso. Mas enfim, o Sonic 2.exe fez muito sucesso e o JC ficou com o ego inflado. Ah, tá aí, tudo bem, eu já mencionei isso. É normal uma pessoa ficar se achando um pouquinho porque uma obra dela fez sucesso. Porém, no caso do JC era especial, porque ele era muito babaca. Mas enfim, tirando um pouco do fato do ego do JC, depois que Sonic.exe surgiu História.exe de tudo. E com o tanto de Creepypasta.exe surgindo, os moderadores e donos da Creepypasta Wiki, que era o site onde as pessoas enviavam creepypastas naquela época, meio que ficavam sem o que fazer. Eles não aguentavam mais apenas .exe. Eles queriam que os escritores de creepypastas fossem mais criativos nas suas ideias, ao invés de só se inspirar em uma história mal escrita e extremamente clichê. Então, eles decidiram apagar a creepypasta da Creepypasta Wiki. Eles inclusive postaram o motivo. Eles disseram que Sonic.exe era um mau exemplo para os escritores de creepypastas. E é aí que entra a parte boa da história. Depois que a creepypasta foi deletada e que eles postaram isso, o JC ficou pé da vida. O cara fez um post gigantesco falando pra galera começar a fazer tudo que podiam pra manter o hype do Sonic.exe vivo. E eu acho que deu certo, porque esse bicho tá invicto até hoje. Mas não tô aqui pra falar disso agora não. Enfim, o JC fez um post gigante falando mal da galera da Creepypasta Wiki, metendo uns clichê absurdo como este aqui. Eles mexeram com o touro, então agora eu vou ir com os chifres. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Meu Deus do céu, que maluco idiota. Mas enfim, né, meus amigos, o JC fez esse post e como birra, para fazer birra, o JC escreveu Sonic.exe Round 2, que é pior que a primeira história. Esse maluco, se ele não tivesse escrito tanta creepypasta, ele já podia ser CEO da Disney. Porque a história de Sonic.exe Round 2 era basicamente o protagonista da primeira história virou um detetive para investigar os assassinatos da porcaria de um boneco e um CD. Inclusive é nessa história que nós descobrimos que o Sonic.exe não é só um Sonic esquisitinho. É um demônio chamado Lord X. É muito chatinha essa história, é muito decepcionante, mais do que a primeira. Então, depois que o JC postou essa história, os moderadores da Creepypasta Wiki decidiram tirar uma com a cara do JC, vendo que ele era basicamente um bebezinho chorão. Eles transferiram a Creepypasta da Creepypasta Wiki para a Trollpasta Wiki, que era um site para creepypastas zoeiras. E obviamente o JC ficou agindo igual uma vadia mimada na internet, chorando por causa da creepypasta dele ter sido considerada como uma piada, que não sei o que. Cara chato, velho! Mas agora, vamos para um detalhezinho aqui, que é um pouquinho pesado. Porque JC de Rainha foi acusado de pedo. De novo, eu tô falando, mano, esses caras não tem o que fazer da vida, não. Mas devido a algum problema aí que eu não tô nem um pouco me importando, que é o JC começou a fazer roleplay sexual no privado de um menor de idade. Se eu não me engano, o menor de idade devia ter uns 13 anos nessa época. E eu não lembro direito a idade do JC, ele devia estar na faixa dos 30 nesse tempo aí, cara. Mas enfim, depois dessa porcaria inteira que rolou, obviamente o JC foi exposto, porque não é normal tu fazer isso. Então, depois desse exposed, uma galera foi atrás de investigar ou interrogar o JC de Rainha. E aí ele começou a se vitimizar, falando que mesmo depois de ter escrito a melhor creepypasta da história, ele ainda era muito infeliz, que a família dele era uma bagunça.
Eu vou confessar uma coisa, essa desculpa de que a família é bagunçada não cola comigo. Minha família é cheia de gente doida e nem por isso eu tô aí chorando na internet. Mas enfim, né, meus amigos, depois do Exposed, meio que o JC ele deu uma sumida. E o resumo do resumo é basicamente isso. Porque não tem mais o que se falar do JC de Rainha nesse vídeo. Os meus vídeos são resumos, resumidos mesmo, de tretas. Se tu quer realmente um vídeo mais bem trabalhado, vai no vídeo do Urian Venceslau, que foi o vídeo onde eu peguei as informações disso aqui. Mas então, o vídeo é basicamente esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero do fundo do meu coração que o JC vá diretamente pro quinto dos infernos. E falou!